Olá, boa tarde. Uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça proibiu a publicidade dirigida a crianças. A deliberação foi feita durante o julgamento de uma campanha publicitária em que as crianças tinham que acumular 5 embalagens de um determinado alimento e pagar mais R$ 5 para que ganhassem um relógio. A decisão, que ainda cabe recurso, pode impedir a propaganda dirigida para crianças. Mãe de 2 filhos, Loreta aprendeu a dizer não para as crianças na hora de fazer compras. Mas admite que a tarefa não é fácil. É difícil porque o apelo é grande, né? É muita concorrência contra você sozinha mãe. Impor limites ao apelo da publicidade destinada às crianças é uma tarefa dos pais ou papel do Estado? O debate está nos tribunais e no Congresso Nacional. As entidades ligadas aos direitos dos consumidores e à proteção à infância pedem uma maior regulamentação. Já as empresas e as agências de publicidade acreditam que os anúncios deveriam ser livres. Eles vão viver numa sociedade de consumo, eles vão viver no capitalismo. Então não adianta você colocar a criança numa bolha e vai fazer o quê? E deixar ela alienada? É impossível aos pais e às famílias fazerem frente a esse apelo publicitário que está em todos os lugares. Então é muito importante que o poder público iguale essa relação. Mãe e publicitária, Loreta tenta encontrar uma solução no meio termo. Eu acho que tem que ter um cuidado do Estado em principalmente não associar heróis, personagens e brinquedos com alimentos, especialmente alimentos que não são saudáveis para as crianças. Para falar sobre os efeitos da publicidade sobre as crianças, recebemos Ekaterine Karageorgiades, advogada do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana. Também aqui com a gente, Ana Olmos, psicanalista infantil e pesquisadora do Departamento de Psicologia Clínica da USP. Participe da nossa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença das duas. Doutora Ekaterine, eu queria que você começasse explicando melhor qual foi essa decisão do STJ. A decisão do STJ, o Superior Tribunal da Justiça, conhecido como Tribunal da Cidadania, é uma decisão inédita, é a primeira vez que um caso de publicidade infantil chega a esse tribunal. E ele chega a partir de uma denúncia que foi feita pelo Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana em 2007. A denúncia, como foi mencionada, de uma marca de alimentos que fez uma promoção, foi feita ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que entrou com uma ação pedindo uma indenização à sociedade pelos danos causados aos direitos das crianças. Isso teve todo o seu trâmite jurídico, chegou agora ao Superior de uma forma inédita e muito modelo, paradigmática, os próprios ministros falaram, coloca que é necessário sim que deixe de haver qualquer tipo de publicidade para a criança, porque isso é prejudicial aos seus direitos, é prejudicial à sua saúde, no caso específico, uma publicidade de alimentos, vai contra as regras do país, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, é uma decisão que coloca um ponto, o próprio ministro Herman Benjamin usa a expressão ponto final a esse tipo de publicidade. Doutora Ana, a publicidade infantil, quando envolve alimentos, ela tem uma gravidade maior? Ela tem uma gravidade específica, não é maior nem menor. Eu quero comentar a fala da representante de anunciantes. É o seguinte, é impossível dizer que uma criança vai estar alienada desta sociedade, porque como uma sociedade que gira em torno do consumo, absolutamente tudo que nos envolve a criança, se refere a ter ou não ter, a poder ou não poder, ao dinheiro, enfim, isto não é a questão que estamos tratando. A questão que estamos tratando é que quando uma publicidade conversa com a criança e não com o pai da criança, ela está se aproximando de alguém que ainda não tem discriminação, inclusive de perceber se aquilo é a venda de um produto, é uma mensagem comercial, ou é, eventualmente, até um entretenimento, uma dramaturgia. Tanto é que algo que é absolutamente proibido em países de democracias consolidadas que defendem sua infância, que é o merchandising específico, o merchandising testemunhal, em que a apresentadora
do programa infantil diz que ela consome, se não fosse tão, vamos dizer, eficiente para a compra, não teria o porquê do próprio anunciante fazer. Então, quero deixar claro que assim, é desigual essa conversa com um ser informação, que é um cidadão informação, ele tratado como um público-alvo consumidor, com técnicas cada vez mais subliminares. Doutora Ekaterine, retomando a decisão do STJ, né, eu queria que a senhora falasse sobre a legislação. Se a nossa legislação já diz alguma coisa a respeito desse tema sobre publicidade infantil, se muda alguma coisa com essa decisão do STJ e a partir de quando ela valeria, né, já que ainda cabe recurso? É bem importante essa distinção, né, essa contextualização. Primeiro, a gente tem uma legislação que já proíbe a publicidade dirigida ao público infantil desde muito tempo, né? O nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990 e ele deixa claro que é abusiva a publicidade que se vale da deficiência de julgamento e da experiência da criança. Isso é claro, né, no Código de Defesa do Consumidor. E esse código, ele se baseia para proteger a criança nas relações de consumo na nossa Constituição Federal, que é de 1988, que coloca a prioridade absoluta dos direitos da criança, e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, que define o que é criança e qual que é o melhor interesse dessa criança. Em 2014, uma resolução do CONAN, da resolução número 163, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, dá critérios de interpretação a essa legislação que já existia, dizendo com mais detalhes quando que acontece a publicidade dirigida ao público infantil. O que o STJ faz agora é, a partir de um caso concreto, que é essa publicidade que foi denunciada lá em 2007, aplicar essa legislação e servir como um parâmetro para os demais juízes, para os demais órgãos do sistema judiciário aplicarem essa legislação em outros casos concretos, né? A lei, ela existe, mas ela precisa ser aplicada a uma realidade. Ou seja, as empresas já não podem fazer publicidade para criança. E o que agora o STJ faz é declara isso, nesse caso, com uma repercussão que eles, né, os ministros, no dia do julgamento, pediram para toda a imprensa, por exemplo, para que isso chegue tanto ao mercado, como às famílias, né, aos pais, como a própria imprensa, e tudo para que todos nós pensemos nos direitos das crianças, nas relações de consumo. E complementando, né, o que a Ana Olmos disse, um trabalho que o Criança e Consumo faz há 10 anos é focar nesse direcionamento da mensagem publicitária à criança, independentemente do produto anunciado. Nesse caso específico, são alimentos, há muitas publicidades de produtos alimentícios, mas o que é grave é o direcionamento. A gente, dentro do Criança e Consumo, não discute o produto em si, não é nosso papel. É essa relação entre a publicidade e a criança, por todos esses motivos que a Ana muito bem falou. Já que existem leis já há muito tempo, né, inclusive consta na Constituição Federal, falta o quê? Falta fiscalização, falta que esse assunto seja mais debatido para que a gente não tenha essa publicidade que ainda é grande sobre as crianças? Falta colocar o direito da criança com essa prioridade absoluta que ele merece, como respeito a essa criança, como respeito à nossa sociedade, isso é fundamental. E por parte de todos, né? A própria Constituição fala que é dever do Estado, por meio de leis, por exemplo, da família, que tem esse papel primordial ali nessa relação com a criança, e da sociedade em geral. E aí entendidas também as empresas. Então, é preciso que a lei seja cumprida, é preciso que a criança seja respeitada. Isso é fundamental. E isso passa por muitas relações da nossa sociedade, meios de comunicação e questões, né, em vários campos. A gente recebeu aqui um comentário pelo Facebook da Lídia Carvalho. Ela diz que o filho dela tem 1 ano e 5 meses e quando vê hambúrgueres ele faz com a boca e ela já tem tomado uma atitude de desligar a televisão naquele momento. Então, aquela primeira pergunta que eu fiz para a senhora, né, doutora Ana, sobre se há uma gravidade maior, a senhora falou que é uma gravidade distinta, né? A doutora Ekaterine mencionou a questão de saúde. Vamos deixar claro, então, para os pais que estão nos assistindo, qual que é a gravidade da publicidade infantil, sendo de alimentos ou de brinquedos, qualquer outro tipo de produto, na formação psicológica de uma criança. Você vai me permitir fazer uma observação para essa mãe? Pois não. De 0 a 2 anos, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo da criança, ela está no período sensório-motor, que significa que ela aprende
experimentando, se movimentando e não ficando estacionada na frente da TV. Costumamos dizer na academia que de 0 a 2 anos, se possível, vedada a televisão. A TV é desligada o tempo todo, não só na hora do hambúrguer, o que né? Esse nenezinho precisa é de encontro, é diálogo, é de corpo. Ela pode trabalhar, o marido trabalhar, mas a grande fonte não deveria ser um aparelho que manda mensagens audiovisuais para essa faixa etária que ele precisa se movimentar, andar. Tanto é que ele aprende a andar fazendo essa experiência. Voltando à questão do quanto faz mal, quanto faz bem, eu vou pegar um exemplo. Não sei se vocês se lembram de um anúncio em que uma criança fala para outra a respeito de uma tesourinha. Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Veja, olha como isso tem a ver com trabalhar com o medo da exclusão desta criança, dos pais dessa criança, para que o pai vá lá, compre a tesoura e, a partir de tem um mecanismo chamado identificação projetiva, quer dizer, é inoculado dentro do pai, dentro da mãe, às vezes até na família, algo que vem da sociedade, que se ele não fizer isso, ele é culpado se a criança for excluída, enfim, ele vai colocar a criança numa situação de risco frente ao grupo de pertencimento. Isso é um ataque realmente a esta família e a esta criança. Imaginar isso multiplicado por milhões. É fácil de ver, é mais fácil de ver isso, eu falando do anúncio, do que eu falando da vergonha de si, sobre o qual escrevi nesse livro, que é a sensação que se inicia na infância de que você não é adequado, que você não tem alguma coisa que, para você ser reconhecido, você tem que ter. Isso se liga a marcas, a grifes, a alimentos, a serviços, a ter um carro mais assim ou mais assado, por isso que a criança está sendo usada hoje para a compra de um carro. Um último exemplo, um anúncio recente. O menino está com o pai, ele não quer que o pai pare na frente da escola, porque não é um carro chique, de luxo, ou da moda, ou, na verdade, não é o carro do anunciante. Quando o pai compra, o menino vai e quer mostrar para todo mundo. Se isso não é um ataque ao ego desta criança, o que será? Não é? Doutora Ekaterine, quem tem responsabilidade de fiscalizar se essas fabricantes, anunciantes, estão cumprindo essas inúmeras regras que estão determinadas? Tem todo um sistema, né, de proteção da defesa do consumidor e dos direitos da infância que são responsáveis pela fiscalização da norma. Por exemplo, os PROCONs, alguns PROCONs são municipais, outros PROCONs são estaduais, dependendo de quem denuncie, pode acionar esses dois órgãos, e a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça em Brasília. Ministério Público, como no caso específico dessa decisão que foi feita, né, foi tomada pelo STJ, é uma decisão a partir de um caso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Defensoria Pública também, em certas situações, é um órgão responsável por essa defesa das crianças no mercado de consumo. Além de todo o Poder Judiciário, quando casos podem chegar por cidadãos diretamente ao Poder Judiciário, né, sem nenhuma questão. E isso tem sido feito? Isso tem sido feito, e um movimento que a gente, dentro do Criança Consumo, sente é que cada vez mais pais, mães responsáveis por essas crianças, além da academia, pesquisadores, profissionais, têm colocado o tema nas suas pautas. Então, movimentos que aparecem, por exemplo, via redes sociais, de pais e mães, coletivos, redes, frentes, que ativamente discutem e colocam exemplos de publicidades diversos, porque, claro, a gente tem a publicidade dos meios de comunicação de massa, televisão, internet, muito forte, mas também tem a comunicação dentro de um ponto de venda, que é muito conhecida daquela pessoa naquele local, né? Nós, aqui em São Paulo, não conseguimos saber o que está acontecendo no estado do Norte, do Nordeste ou outro estado do Sudeste, por exemplo. Além de uma coisa que vem acontecendo muito, muito forte, que são as publicidades dentro do espaço escolar. Diretamente que é mais das grave crianças, ainda. Que é muito grave porque justamente não tem uma mediação dos pais direto, ainda que os pais acompanhem, ou os responsáveis por essas crianças acompanhem o seu cotidiano, eles não estão lá o tempo todo. E eles sabem disso quando a criança chega na sua casa
com um determinado produto, com um determinado panfleto, ou reproduzindo um discurso, uma fala, uma frase que foi... E da onde que veio isso? Da escola, e nem é mais só da televisão. E aí é um problema maior. Né? É duplamente grave, porque é o lugar para a criança onde ela aprende. Então, uma mensagem publicitária dentro do local de aprendizado, né, ela tem um potencial efeito de... Ela é validada, né? Exatamente. Fortalecida. É como se fosse um alimento pedagógico, essa presença vamos dizer, do produto e da publicidade, do qual ela vai se alimentar, como ela se alimenta dos alimentos pedagógicos da escola. Doutora Ana, num artigo que a senhora escreveu, a senhora diz que a primeira percepção que a senhora teve sobre a influência da publicidade infantil no comportamento das crianças foi há 40 anos uma visita ao Ceará, né? Isso. Esse alcance da televisão, ele continua o mesmo? Ele aumentou, ele diminuiu? Qual é a opinião da senhora? A visita ao Ceará para o telespectador, assim, eu fazia um trabalho voluntário naquela época e estava no interior do Ceará, numa cidade chamada Semoaba. Não tinha luz elétrica na cidade, tinha 2 geradores, da casa do prefeito e de uma televisão de cimento na praça. E nessa praça, todo o trabalho que a gente... Ele tinha a agenda da televisão, ele tinha que ser antes ou depois, porque a população se reunia aí. E meu trabalho, que era com jovens, ficava muito claro. Aquelas meninas olhavam, aquelas maquiagens, tudo aquilo que era enunciado lá do Sudeste, que é onde estamos, e elas se desqualificavam, elas se sentiam não pessoas, era como se elas fossem invisíveis. Era uma sensação de inferioridade, uma impotência do inalcançável muito, muito, muito forte. Atualmente, em que 98% dos lares brasileiros já têm um aparelho de televisão, isso é muito mais... a comunicação é muito maior e as técnicas também são muito grandes, mas sempre naquela linha de se você não tiver, você não existe como cidadã, como pessoa, você só vale se você estiver dentro de um grupo de pertencimento que obedece a esse padrão que vem do outro. O outro é o anunciante e a família tende a se contrapor a isso, que sobre isso vamos falar. Daqui a pouquinho, então, a gente continua a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo. Continue participando. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os efeitos da publicidade sobre as crianças. Com a gente, Ekaterine Karageorgiades, advogada do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, e Ana Olmos, psicanalista infantil. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. O repórter Carlos Biguetti foi às ruas de São Paulo e ouviu dos pais o que eles pensam sobre a publicidade infantil. Ela já conseguiu te convencer a comprar algum produto por causa de publicidade com foco no público infantil? Já. O que, por exemplo? Ela tem diversas Monster High, que ela adora, né? Então a gente acaba cedendo, né? A minha mais velha vai fazer 4 anos hoje e eu tenho o caçula de 1 aninho. Eles são bem influenciados pela TV, tudo que eles veem, eles querem. Mais de uma vez. O que, por exemplo? Boneca, casinha de boneca, brinquedo de carrinho, boneco de super-herói. Só isso ou outros produtos também? Coisa de comida, alimentos, que tem bichinho, personagem de propaganda? Quando ela era pequena, ela costumava pedir aqueles combos infantis que tinham brinquedo, né? Agora ela já está entrando nos 9 anos para 10, então ela já se afastou um pouquinho desse foco. Mas ela continua pedindo brinquedo. Tem a mochila dela, que ela vê moranguinho, que ela é muito fascinada por moranguinho. Também da Frozen, ela quer ter tudo da Frozen, desde brinco, pulseira, essas coisas, tudo ela quer. Então a gente vai comprando só para agradar, né? O que você acha sobre a publicidade voltada para crianças? A gente tem que dar limites, mas é complicado se a televisão fica jogando um monte de objetos assim de desejo para elas, né? Eles capricham muito no comercial, principalmente nessa parte de consumismo, né? A solução para isso é a instrução. Quanto mais preparado, quanto mais você sabe sobre esse tipo de manipulação,
mais você consegue se controlar contra ela. A gente tenta impor limites para as crianças também, porque a mais velha tem 4 anos, mas ela já sabe, ela já distingue o que é, né? Então é complicado, mas a gente tem que se policiar com isso. A publicidade, ela é focada nas crianças de uma forma, é música, é cor, é o status que aquilo proporciona, a alegria que as outras crianças têm em utilizar. Então é perfeita, o marketing é perfeito. Então o problema é os pais trabalharem com esse marketing na cabeça das crianças. Bom, essa é uma possível saída, né? É difícil encontrar um pai que não tenha pelo menos uma história para contar de um pedido que um filho fez em cima, influenciado por alguma propaganda. A gente tem aqui a pergunta da Cauane Cerqueira Ferreira, pelo Facebook. Ela quer saber, diante de todos esses relatos, quais são as medidas sugeridas para os pais na prevenção dessas consequências geradas pela publicidade infantil. Como que os pais devem e podem agir, doutora? A primeira mensagem para os pais, eles não terem medo de dizer não se sentirem culpados, envergonhados, maus pais. E não fazer só para agradar, como contou uma das mães, inclusive, né? Porque a criança vive, vamos dizer, no princípio do prazer, não que nós adultos não tenhamos desejos. E é importante ela, até para se fortalecer, entrar em contato com o princípio da realidade. Quando um pai faz um esforço danado para dar algo que, inclusive, ele não pode, ele não está fornecendo esse princípio de realidade para a criança e ela não está tendo a oportunidade de, lidando com a realidade, se fortalecer psicologicamente. Agora, não é fácil, então eu diria para os pais assim, não se deixem dominar por algo que é inoculado pela mensagem publicitária e muito bem preparado para você achar que você é um mau pai, se você não der, que você é alguém que vai tirar o seu filho de um grupo no qual ele precisa se reconhecer. Não tenha medo de falar, bom, se fulano e beltrano usam, querem, têm, aqui em casa é diferente. Aqui a nossa família, nós pensamos diferente e sem a menor vergonha. Imagine que esse é um amor que você está dando para o filho. Cada vez que você se submete e faz uma compra ou coloca para ele que sim, ele só vale se ele tiver, você está dando uma outra mensagem agora. Filho, você vale pelo aquilo que você é e por aquilo que na nossa família somos. O outro não pode definir essa família e essa criança. Dá mais trabalho, mas é o que tem que ser feito, né, doutora? É a única via. Complementando também, como a Ana nos disse, 98% das casas, se a gente falar só de televisão, 98% das casas têm televisão. E aí a gente tem diversas realidades de família, né? Muitas vezes esse discurso, esse ponto da família fica muito focado como se todas as famílias do Brasil fossem estruturadas, com núcleos concisos, né? Pais e as crianças, e tudo isso fosse muito fácil. Essa mensagem publicitária fala com todas as crianças, de todas as realidades, formas familiares diferentes, em muitos casos não famílias, se eu posso dizer assim. Então, o objetivo da lei é proteger a todos. Essa triangulação que é feita, que é o mercado falando diretamente para a criança falar com o seu pai, e o pai falar para a criança e não para o mercado, não para o anunciante, não para a empresa, isso é muito injusto. Colocar toda a responsabilidade para os pais, não que eles não tenham, né, como bem disse a doutora Ana, mas não é o correto. A responsabilidade, como eu disse no começo, por lei, mas também por ética. É de todos. Todos temos que olhar para as crianças e fazer com que esse sistema funcione. E um dos pais fala muito isso da informação. Então, é preciso que esse pai seja informado também sobre como funciona o mercado de consumo e que ele receba essa informação de várias formas. E tem também a internet. A gente está falando muito de televisão. Você já mencionou a internet, doutora Ekaterine. Existe alguma legislação, essa legislação que a gente tem alcança a internet, já que a criança tem uma facilidade imensa, né? A gente vê pequenininhos com celular desde pequeno, desde muito novos, né? Ainda que pareça que a internet é terra de ninguém, na verdade, ela é um meio de comunicação potente no qual valem as mesmas regras, no caso da publicidade infantil, do que vale para outros meios como televisão ou publicidade impressa. A
proteção da criança com prioridade absoluta no mercado de consumo é a mesma. O que se tem visto mais ao longo dos anos com a tecnologia é uma migração muito forte da televisão, das publicidades tradicionais, os 30 segundos, para outros formatos, justamente porque aumenta o acesso do público infantil de outros mecanismos, como celulares, tablets, o próprio computador. E essa publicidade ela vem por meio de anúncios clássicos, mas também por meio de publicidades que são feitas dentro de canais, como por exemplo de YouTube, por outras crianças, crianças que os canais das crianças recebem produtos pelas empresas e elas fazem esses anúncios. Isso vem, são conceitos como unboxing ou unwrapping, que é basicamente uma criança que desembrulha um produto e mostra ele e outras crianças acessam muitas vezes, muito mais que os 30 segundos da televisão. Assistem o vídeo daquelas crianças abrindo os presentes. E esses vídeos com essas crianças abrindo os presentes, bom, eles são super acessíveis em todos os tempos e todos os momentos e muitas vezes essas crianças recebem tantos produtos de várias categorias, mencionado mochila, por exemplo, ovos de Páscoa, enfim, vários produtos, e elas têm vídeos de recebidos e recebidos acumulados, tamanho a quantidade de produtos que elas recebem e fazem esses anúncios, infelizmente, direcionados às outras crianças. Aliás, eu vou dar uma outra sugestão para os pais. Limite o tempo da criança frente a qualquer uma dessas mídias. Olha, isso é tão importante, tão sério, que a Associação de Pediatria Americana, há 20 anos atrás, já nas 13 recomendações, propunha que não tivesse dentro do quarto da criança uma televisão individual, que o momento de comer, por exemplo, fosse absolutamente fora do espaço da televisão, quer dizer, a agenda não pode ser dada pela televisão. E no caso das novas mídias, é um cuidado de assim, agora é hora de brincar. Criança precisa de brincar. Ela precisa correr, brincar independente da idade, ter lá seu cachorrinho, ter outras crianças. O fato de a gente viver numa cidade violenta não pode significar que essa criança esteja refém de uma mídia que lhe mente, inclusive prometendo algo que não pode acontecer a partir da compra de um produto, e ela esteja impedida de ler, de brincar, de conversar, de fazer outras coisas que sim, existem no espaço onde essa criança vive. Não dá para negar que existe a realidade da internet, nem da televisão, mas é como a senhora falou, limitar. Limite o tempo. Eu queria mostrar aqui o livro que vai ser lançado oficialmente amanhã, que comemora os 10 anos do projeto Criança e Consumo. Fala sobre as inúmeras conquistas que o projeto conseguiu, que alcançou ao longo desse tempo todo. Eu queria agradecer a participação das duas. Parabéns para o Instituto Alana. Doutora Ana Hummus, nossa parceira, obrigada pela presença aqui de novo. Parabéns pelo trabalho da senhora. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os programas anteriores. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.